Mas o meu ponto é, o sorteio foi muito bom para o Flamengo, mesmo pegando o Bolívar, porque por estar no pote 2, os adversários do Flamengo poderiam ser levando em conta o que ele Atlético, muito pior do que o Bolívar, Palmeiras, muito pior do que o Bolívar, River Plate, muito pior do que o Bolívar, Fluminense, muito pior do que o Bolívar, São Paulo, muito pior do que o Bolívar. Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui o caminho até a final da Libertadores da América, que será em Buenos Aires no dia 30 de novembro. Temos aqui os caminhos, cara, para você, quem chega na final da Libertadores, vai comentando aqui, quero saber a sua opinião. Separei para vocês um corte do Linha de Passe, tá muito bom, tá muito didático. Os comentaristas do Linha de Passe analisaram os adversários, quem chegará na semifinal da Libertadores ou na final, né? Então, tá bem bacana o vídeo. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, valeu? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Olha só o que eles falaram do nosso Mengão. Se liga! Em casa. E neste, 3 jogos ele ganhou as quartas. E neste ano, líder do grupo do Flamengo. Até aqui fez mais que o Flamengo. Porque o Flamengo venceu as suas partidas em casa, só que o Bolívar foi melhor quando teve que sair. Ah, mas teve o 4x0, é muito diferente. O contexto, para mim, do 4x0 do Maracanã não deve se repetir no jogo da ida. Pedrão. Até porque... O Bolívar não vai se abrir. Como o Bolívar começa contra o Flamengo, né? Ele praticamente se lança, ele não tinha muito o que perder na competição, vaga encaminhada, não acho que vai ser o cenário do jogo de ida. Então, você não vai, talvez, pintar um cenário que você vai virar para o jogo de altitude, a não ser que a gente fale de uma goleada. Falei, a vaga do Flamengo está encaminhada. 1x0 e 2x0 vai todo mundo travar ali na hora de falar que está bem resolvido, até porque, independentemente de time alternativo, quem sobe lá para jogar, não, às vezes o seu time principal, um lateral que está jogando muito bem, ele sente. O teu ponto, Cebolinha, a gente não sabe como ele reage. O teu principal articulador, com 10 minutos ou na véspera, você faz uma planilha lá, você vira e fala, esse cara aqui com 60% na altitude é melhor ele começar no banco. Então, não dá para prever. A imprevisibilidade, junto com os 60 e tanto, quase 70 dias, né? Mais 70 dias. Quase 70 São 10 semanas. Dias. São 2 meses e meio. São mais de 10 semanas. Daqui a 10 semanas, dá uma segunda-feira, começa na terça, né? O mata-mata. Então, essa imprevisibilidade toda do confronto de volta, eu acho que ela torna o confronto traiçoeiro. O Flamengo, depois de tudo que ele passou no ano passado, passou em 2023, ele vai olhar e falar, não dá, ficou tranquilo, ele vai falar isso? Ele nem consegue. Não, independentemente de goleada ontem, de momento. Você não sabe o que vai ser. Quando o Flamengo está engrenando, passou a quarta ali para tentar passar, vai perder jogador. Depois você tem um mês de Copa América até a ida. Você não sabe como é que vai ser a reação. Você tem outros times com janela. Então, é muito difícil você virar para o rubro-negro, você virar e falar, olha, esse Flamengo te passa uma segurança em mata-mata do último... Não. Não tem. Tem uma questão das oitavas do ano passado, tem uma questão da imprevisibilidade, tem uma questão da altitude, e o Flamengo não fez por onde para decidir em casa. Então, para mim, tem uma coisa traiçoeira ali. O meu ponto é, assim, eu acho que é óbvio que é um confronto muito mais traiçoeiro do que o do ano passado contra o Olímpia, não tem nem dúvida, né? E o do Olímpia todo mundo dizia, tá garantido, tá tudo certo. Então, assim, é claro que é um confronto mais traiçoeiro. É claro também que o Bolívar já não é mais aquela galinha morta que só joga em casa, tal, embora tenha tomado de 4. Mas o meu ponto é, o sorteio foi muito bom para o Flamengo, mesmo pegando o Bolívar, porque por estar no pote 2, os adversários do Flamengo poderiam ser levando em conta o que ele Atlético, muito pior do que o Bolívar, Palmeiras, muito pior do que o Bolívar, River Plate, muito pior do que o Bolívar, Fluminense, muito pior do que o Bolívar, São Paulo, muito pior do que o Bolívar. Então, assim, você tinha 5 adversários possíveis para o Flamengo nesse sorteio que a gente pode afirmar que eram muito... Tenho que concordar com o Jean Oddi, cara. Realmente, pegar o Bolívar é melhor do que pegar esses 5 times aí que ele citou, né? Pior que o Bolívar, que eu digo como adversário. Sim. Os 5 são muito superiores ao Bolívar tecnicamente. Então, eu acho que olhar para esse sorteio, para o fato, vai ter que decidir lá, tal. Claro que não é o melhor dos mundos você decidir na altitude. Mas me parece que, assim, com o potencial que tem o Flamengo, não vou nem pegar o jogo contra o Vasco como padrão e tal, mas assim, é claro que esse time pode jogar o suficiente para meter 3x0 no Bolívar. Tem todas as condições de fazer isso no Maracanã. E aí, sinceramente, eu acho que por mais que você tenha que temer ou respeitar a altitude,
com os jogadores ainda que o Flamengo tem, Cebolinha, Bruno Henrique, você vai jogar de um outro jeito, eventualmente lá, você vai abrir mão de certas ideias, porque sabe que é um jogo num contexto diferente, mas se você vai com uma vantagem, acho que até o 2-0 é uma vantagem muito boa. Claro que, né, aí você pega a coisa Eu acho preocupante. Mas só Flamengo. Mas o sorteio não foi ruim. Só Flamengo e Strongest não tomaram gol em casa. O Flamengo marcou 9 em casa, ganhou os 3 jogos, maravilhoso. Fora de casa, nenhuma vitória do Flamengo. O Flamengo jogou 3 e ganhou nenhum. O Flamengo conquistou 1 ponto fora de casa na Libertadores. Então o Flamengo tem 9 em casa, 1 fora. Agora é mata-mata. Fora não é mais assim. Pode acontecer o que quiser, na volta a gente garante. Primeiro que o Flamengo vai jogar em casa. Assim, 2-0, não dá para garantir nada. Não dá. Mas nada. Porque é o seguinte, cara, assim, eu vi o Flamengo andou em Bogotá, andou em La Paz. Isso é o Flamengo até agora na Libertadores. Em Bogotá, hein? Sim. Em Bogotá, em hora que entra o Alan, você fala, nossa, o Alan... o meio de campo ficou melhor. Aí, notícia. O Alan não pode ir para altitude porque ele tem um problema que ele não pode jogar. Quer dizer, aquele que parecia ser que tinha mais desenvoltura na altitude já não pode jogar. Então, assim, o Flamengo tá... A altitude tocou. A altitude, assim, tem alguma coisinha que, como jogador, qual vai ser o comportamento desses jogadores voltando para a altitude, que foi um fantasma na primeira fase. Isso tem. O placar do jogo de... Tem que torcer para não ser o Strongest ali, ainda passar, e o Flamengo tem que jogar também com o Strongest. Desculpa, se você for ter mais altitude do que time de futebol... Mas faz diferença, Jean. Claro que faz diferença. Faz diferença. Assim, quando é que a gente poderia imaginar... A altitude, para mim, ela vai entrar em campo. Os bolivianos... Mas eu entendo os 5 Os bolivianos jogaram 6 partidas em casa e ganharam 6. Isso é fato. Se dizer que o Strongest é uma máquina, que fora de casa não foi. Fora de casa o Bolívar também não. Então é o seguinte, são dois times... Lembrar que o Inter, o ano passado, foi lá fora, pegou o Strongest e ganhou de 1-0. São duas... O Bolívar, perdão. O Bolívar, ele eliminou o Bolívar. A gente e o Flamengo... O Grêmio agora, semana passada, meteu 4 no Strongest, né? O Flamengo andou. A gente vai ficar com qual aí? A gente pega os bons resultados. O Inter fez um jogo estratégico com o Bolívar. Fez 1-0 com o Valência de cara, deu uma segurada. Mas não é essa receita assim tão tranquila. Né? Então, sair de casa com resultado não... Como um 4-0, que foi... 4-0, tudo bem. Você já desmonta os caras já falam, pô, não vai ser fácil. Tal. Agora, 2-0 em casa, tá no jogo. Mas tá no jogo total. Com a altitude, tá, cara. A 3.600 metros faz diferença. Mas vocês conseguem discutir, porque para mim é uma loucura isso. Com a diferença de times que tem Flamengo, que eu estou vendo a pergunta ali, mesmo decidindo na altitude, o Fla é favorito contra o Bolívar, assim, para mim, sim. Não dá para discutir isso. Flamengo não que pode o Flamengo é favorito. Negociar essa classificação. Tem que classificar. O que a gente está apontando aqui é isso. Favorito. Não dá para achar que você resolve tudo no Maracanã se for uma vantagem assim, muito larga. Mas é um contexto que a gente não... O meu ponto é, a gente não afirmaria que o Flamengo é favorito contra o Atlético. Não afirmaria. Não afirmaria que o Flamengo é favorito contra o Palmeiras. Eu não afirmaria que nenhum deles seria o favorito. Sim, não tem favorito. Aí não tem favorito, mas para mim, Flamengo e Bolívar, mesmo com o segundo jogo sendo disputado na Bolívia, o Flamengo é favorito. Agora, também é óbvio que favoritismo não significa nada. A gente viu no ano passado com o próprio Flamengo, que era muito favorito. Como é que o Birner falava? Favoritaço? Não, era o Bayern de Munique da América do Sul. Então, assim, é claro que o favoritismo não garante nada, mas eu acho que favorito contra o Bolívar o Flamengo é. É que eu vejo assim, a gente está falando de detalhes, né? Mata-mata, ele é um confronto de detalhes. Detalhes, assim, um gol a mais que o outro te classifica. Uma vitória aqui, uma vitória lá. O outro te botou mais gol, você dançou. Você esses 3 pontos que vieram pro teu lado não vale nada, porque no confronto direto que você está tendo contra o adversário, ele foi melhor do que você nos critérios de desempate. Então, assim, o mata-mata, ele é mais delicado. É preciso ter mais cuidado, né? Porque, assim, o início do Flamengo na Libertadores foi péssimo. O início do Botafogo foi péssimo. O início do Grêmio foi péssimo. O Grêmio ainda está tentando salvar o início ruim. O Botafogo salvou, o Flamengo também. Se você chegar e tiver um dia ruim, você não classifica. Mas acho que isso vale para todo mundo, né? Isso pode acontecer, sim, mas eu tenho certeza que o Flamengo
preferiria um adversário mais forte, sem altitude, do que encarar o Bolívar com altitude. Jura? Opa, Não, certeza. eu acho que não. Você acha que o Flamengo... Uma viagem nada agradável. Decidir com o Galo em BH, melhor do que decidir com o Bolívar na Bolívia? Eu estou tentando pensar nos segundos colocados. O Galo foi primeiro também, né? Então... Perdão. Tá certo. Você tem Galo, você tem Palmeiras, você citou. Galo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo... Galo, desculpa, eu falei Mineirão. E River Plate. Galo fora, Palmeiras fora, River Plate fora, eu acho bem melhor você pegar o São Paulo fora. Tivesse o Flamengo... A análise é interessante. Você acha mais interessante pegar o River Plate do que o Bolívar? Eu estou falando do que aconteceu nessa Libertadores. Se tivesse o Flamengo um bom resultado, razoável, né, e ele tem 1 ponto em Bogotá, e ele perdeu na Bolívia. Se tivesse vindo da Bolívia com um resultado bom, pelo menos um empate, você tem uma consistência e fala assim, isso aqui tá bom pra gente. Repetir este resultado tá bom. Quando você vai e perde... Mas ele pode repetir o do Maracanã, também tá bom. Então, mas é o primeiro jogo. Aí você tem que combinar com o adversário. Né? Se ele, E acho que são jogos diferentes. Né? Jogos diferentes, porque a gente está falando de mata-mata. Não, pode até, ele pode até fazer mais. Ele pode, sim, golear em um nível que você fala assim, esquece segundo jogo, nem precisa acontecer. É que eu não vejo, antes da bola rolar, assim, algo tão fácil. Porque tem um fator que ele é fora do campo, ele interfere diretamente, que é a altitude. Faz diferença para qualquer clube. Seria mais fácil um Colo-Colo da vida, mas o Flamengo Colo-Colo estava ao Júnior, vai. O Colo-Colo seria mais fácil. O Júnior, 10 pontos. O Júnior é muito ponto até pelo que o Júnior fez. E o Colo-Colo é um milagre, né? Porque eu acho que não existe. O histórico recente do Flamengo, recente que eu falo, é a Libertadores do ano passado e a fase de grupos desse ano, ele naturalmente já vai colocar o Flamengo com uma outra postura no jogo contra o Bolívar de ida. É como ontem. Eu acho que ontem a goleada sobre o Vasco, ela tem muito de uma postura que o Flamengo teve que... O Kleber Xavier, auxiliar do Tite, fala disso na coletiva, que ele fala, a gente entra de um jeito, tem que reagir, tem que entrar mais ligado. E ele entendeu que quando ele reagiu, ele era muito superior ao adversário. Ele bloqueou o adversário, ele fez 3, e você viu que se você não parar, você faz 6, deixou de ser aquela coisa de fazer 1, 2, segurar no segundo tempo, administrar, porque o perfil do Tite é assim, não. Eu acho que também vai ter um pouco, não é que vai golear, mas vai ter um pouco de uma necessidade muito maior. Não vai dialogar tanto para mim com o Flamengo do ano passado da Libertadores, com o Flamengo moroso da fase de grupo da Libertadores desse ano. Eu acho que a necessidade vai ligar um alerta que talvez não ligasse 2 anos atrás contra o Bolívar. Todo mundo sabe desde o ano passado que o Bolívar é um time que tem capacidade de avançar um pouco mais, sim por causa da altitude, mas sim também porque é um time que sabe jogar fora dela também. Não dá para te falar que é só altitude esse Bolívar. E o Flamengo, ele tem uma questão que ele não pode negociar. Comportamento contra o Atlético não seria favorito. Contra o São Paulo não seria, contra o Palmeiras não seria, contra o Fluminense não seria, tudo isso. Mas seria um... Não seria o azarão também. Seria outro tipo de jogo para mim, seria outro tipo de entendimento de jogo. Contra o Bolívar, o histórico recente vai fazer, a meu ver, hoje a gente está falando 10 semanas antes, mas a meu ver, vai fazer o Flamengo também não negociar tanto com o cochilo, com um empate no Maracanã, porque você não entrou como deveria entrar, com um jogo, sabe, de 1-0 ali apertado, que você sobe para o morro lá, para a altitude para jogar, sabendo que é difícil. Eu acho que tudo que levou o Flamengo até aqui, tudo que leva também a gente a debater que o Bolívar hoje te impõe essa coisa meio traiçoeira, porque vamos combinar, há 2 anos atrás a gente não estaria comentando isso. Porque o Bolívar, Flamengo, era para estar falando quem o Flamengo pega nas quartas. Só que o Bolívar passou a ser uma outra história, não só pela altitude. Porque ele vai bem quando joga fora da altitude também. E eu não vou me apegar ao 4-0 daí, do Maracanã agora. Era um Bolívar já com classificação encaminhada, era um Bolívar que vai para um comportamento de início de jogo do Maracanã que eu não acho que vai repetir na ida das oitavas. Mas acho também que o Flamengo ele tá mais atento quando ele muda ali, ele teve a pressão, aquele antes do jogo contra o Corinthians, o momento agora, ainda que perca os jogadores na Copa América, na janela FIFA. Tem 1 mês ainda da volta de todos eles até o confronto contra o Bolívar, acho que tem margem para evoluir. Então, é traiçoeiro, estou com o Jean, os outros 5 times seriam melhores, mas é traiçoeiro. Agora... No pote 2, praticamente não tem agora como parou, ser. Tirou o traiçoeiro. Quem se acha que passa? Precisa ser o Flamengo a passar. Não dá para você acumular um segundo ano caindo umas oitavas, não dá para você colocar toda a conta do seu planejamento em um jogo de altitude.
Não dá para ficar se escorando nisso por incompetência de resolver jogo no Maracanã, que você tem que resolver. O traiçoeiro é porque você talvez saia do Maracanã com 2-0 e fale, não está encaminhado. Esse é o traiçoeiro. Isso não é que não é favorito. É um traiçoeiro e ponto. Gente, é mata-mata de Libertadores de um time que estava no pote 2. Então, assim, um time que sai do pote 2 dificilmente vai ter um jogo que não te exija um grau de dificuldade considerável. Talvez só o Júnior fosse esse time. Sim. Então, eu acho que... Para mim, o que simboliza um pouco a questão do sorteio foi melhor para um, pior para outro, é que, assim, se me perguntarem, aponta um time que assim, é o mais provável que esteja nas semifinais da Libertadores. River Plate. Sem dúvida nenhuma, o River Plate é o time que eu apostaria hoje que o River estará na semifinal da Libertadores. É o mais provável. Pode até cair para o Tajeres. Pode cair, porque a gente viu que o Tajeres... O River foi eliminado pelo Vélez Sarsfield. Exato. Duas Libertadores também em oitavas de final. Isso. Mas, assim, todo mundo pode cair, porque é mata-mata e a gente viu o Olímpia, né, eliminar o Flamengo no ano passado. Mas, assim, se eu tivesse que olhar para os 4 quadrantes ali e dizer, cara, quem está com um caminho mais acessível para a semifinal, eu diria River Plate. Depois, eu acho que eu apontaria o Flamengo. Porque você pega o quadrante lá que você tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Só esse confronto aí de quarta já... Só aí, acabou. Se você quiser dividir a chance entre esses 3 times, você tem 33%, né, de chance para cada um. E ali no Atlético, a gente não sabe, claro, se o Grêmio vai cair ali ou não, mas de qualquer maneira você tem um possível confronto do Atlético com o atual campeão da Libertadores, por mais que o Fluminense hoje não esteja jogando... É difícil. Ou que seja o Grêmio ali, vai, que seja o Grêmio. Eu ainda assim, hoje seria o terceiro que eu apontaria como, fala pela ordem os que você acha que tem mais chance de chegar na semifinal. Para mim seria primeiro o River Plate, depois o Flamengo e depois o Atlético. E aí depois tentar adivinhar quem vai chegar ali naquele outro pedacinho é muito difícil. Agora, óbvio, assim, é o que a gente fala sempre em qualquer mata-mata, gente. A Grécia ganhou de Portugal, jogando em Portugal, uma final de Euro. Então, ganhou 2 vezes de Portugal naquela época. É verdade, de grupo, a primeira fase também. Então, assim, jogando dentro da área dela. Mas é isso, assim, eu acho que assim, a gente tem que tentar avaliar o nível de dificuldade. Eu acho que dentro desses níveis de dificuldade, para mim, a ordem é essa daí. Tem um fator aí que a gente não conta muito aqui, porque aqui vai ter Copa América, o Brasileirão não vai parar, vai continuar, depois os caras vão voltar, continuar jogando nos clubes e aí começa a Libertadores. Mas o futebol sul-americano tem uma parada nessa etapa do ano. Você tem os torneios, né? Clausura, o Apertura. Nós não. Eles ainda seguem um calendário que é o calendário europeu. Eles dividem, né? Isso eu acho um horror, de 2 torneios do ano, 2 campeões na mesma temporada. Bom, mas aí é problema deles. Espero que a gente não copie essa bobagem. Mas é um fator, isso ajuda ou atrapalha? Até que ponto? Porque os clubes brasileiros vão ter que calibrar muito bem, né, a utilização dos seus jogadores, aqueles que ficam e aqueles que vêm de Copa América. Nem todo mundo vai chegar até a final, muitos vão voltar logo e vão voltar a jogar Campeonato Brasileiro e os treinadores aí vão dosar os minutos, as partidas para ter os seus melhores jogadores nas melhores condições para disputar a Copa América. Mas é um ritmo de uma competição que não para. E a gente tem também adversários que vão parar, muitos vão parar por um período. Mas volta a treinar, mas é ausência de jogos. Sim. E o que é melhor? Se fosse igual para todo mundo, a gente poderia discutir aqui. Como tem o futebol brasileiro, é um pouco diferente. Eu acredito que sabendo utilizar os jogadores na medida correta é uma vantagem para os times brasileiros. Volta a tela lá com os confrontos, por favor. A gente estava falando aqui muito do Flamengo com o Bolívar. Então, que o Bolívar é essa casca de banana. Eu vou tirar, obviamente, Palmeiras e Botafogo aí, né, que vão se enfrentar desses confrontos, aí eu vou tirar. Vamos lá. O que é mais casca de banana? É o Nacional para o São Paulo? É o Bolívar para o Flamengo? Acho que uma parte aqui da mesa já acha que é isso. Seria um Strongest para o Fluminense? Ou São Lourenço para o Atlético Mineiro? Eu acho um baita jogo para o torcedor do São Paulo. São Paulo e Nacional, eu acredito que tenha um sabor de Libertadores. Tem muita tradição, muito dos velhos, dos velhos tempos do São Paulo. Sim.
com o Tele Santana do São Paulo né? conquistando a competição, tem esse caráter que remete a um tempo espetacular da história são paulina. E o São Paulo hoje tem uma equipe, já com um novo treinador, funcionando, capaz de encarar e passar. Sim. Este jogo, a hora que você olha, a gente está falando do Flamengo, a hora que você olha para este jogo, você tem bases muito mais sólidas para analisar do que Flamengo e Bolívar. Em condições normais, o Flamengo passa, óbvio. Mas se tiver alguma intempérie no meio do caminho, se muda a história do Flamengo. Agora, do São Paulo, eu vejo São Paulo em condições de passar. Não com facilidade, mas passando. Passando pelo Nacional e aí partindo para uma disputa brasileira, ou Botafogo ou Palmeiras. Então, assim, mais uma... A gente está falando de oitavas, nas quartas, isso garantiria uma semifinal brasileira. Sim. Se passar o São Paulo, tem uma semi brasileira. Eu acho que a chance da semi brasileira ela é grande. Desde que passe São Paulo. Porque acho que justamente, claro, considerando que o Flamengo chegue lá, ou pode até ser o Grêmio contra o Peñarol, mas para mim é tudo muito parelho, assim, se a gente quiser avaliar o nível de dificuldade dos outros. Exceção feita, claro, no caso do Grêmio cair lá como adversário do Fluminense, porque hoje eu acho que seria um confronto muito equilibrado, esse Grêmio e Fluminense, se ele viesse a acontecer. Acho que o Grêmio tem que fazer de tudo e vai fazer de tudo para ficar na primeira colocação. E não culparia o Grêmio se ele não fizesse assim, caso o outro caminho fosse... Mas fosse o Peñarol para ele ser exatamente. Temos aqui, então, o caminho até a final da Libertadores 2024. A final será em Buenos Aires no dia 30 de novembro, ok? Já reservou a sua passagem? Ainda não? Já reservou o seu hotel? Eu ainda não. Mas, quem sabe, né? Até no final do ano a gente reserva. Cara, é o seguinte, ó, o Flamengo passando pelo Bolívar, ele pode pegar o primeiro colocado do grupo C, que pode ser o Strongest ou o Grêmio, tá? Se o Grêmio passar pelo Peñarol, que é o outro jogo, Peñarol ou Strongest, Peñarol ou Grêmio. Então, Flamengo passando pelo Bolívar, a gente pega o vencedor de Peñarol ou o primeiro colocado do grupo C. Tem o jogo do Botafogo contra o Palmeiras, Nacional do Uruguai contra São Paulo. Para você, quem você acha que passa? Eu acho que o São Paulo passa e acho que Botafogo e Palmeiras, cara, eu não tenho a menor ideia. Vou torcer, não é que eu vou torcer, mas se o Botafogo passar é melhor, né? Se puder evitar o Palmeiras na semifinal, seria melhor, né? Então vamos lá, quem que passa? São Paulo passa, vamos chutar aqui, Botafogo passa, Flamengo passa e o primeiro colocado do grupo C, o Peñarol, não tem a menor ideia. Do outro lado, cara, temos São Lourenço e Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro passa. Tem o segundo colocado do grupo C e o Fluminense. Pode ser o Grêmio ou o Strongest. Tajeres e River Plate. River Plate é muito favorito, deve passar. Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla deve passar. Daí depois você pega o confronto de River Plate e Júnior Barranquilla. Cara, mamão com açúcar, né? O River Plate passa. Neste caso, ele passa e estaria na semifinal. E o Atlético Mineiro pegaria ou o Grêmio ou então o time do Fluminense. E aí, quem que passa? Ainda acho que o Atlético Mineiro é melhor que Grêmio e melhor do que o Fluminense. Passaria o Atlético Mineiro, teríamos uma semifinal nessa chave entre River Plate e Atlético Mineiro. E daí, cara, a final pode acontecer Flamengo e River Plate, Flamengo e Atlético Mineiro. Já pensou, cara, uma final dessa? Você aí, você tem preferências? Você escolhe os caminhos mais fáceis, os caminhos mais divertidos, mais emocionantes, né? Cara, a emoção do futebol é indiscutível, né? É muito foda, velho. Bem, é isso, tá aí então, definido o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras, fui!